ativar o seu maior poder? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é exatamente sobre esse tema e muitos outros que a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, Marla Camilo. Marla, que é tabeliã, terapeuta, consultora, mentora, escritora e com tanta experiência nesse tema, não podia ficar de fora. Te agradeço muito, Marla, por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, para conversar um pouco sobre esse tema. E queria já começar te perguntando, como ativar o seu maior poder? Como é isso? Como surgiu isso? E mãe, né? Mãe, principalmente, né? Pois é, eu há muitos anos estudo sobre autoconhecimento e há muitos anos eu investi em autoconhecimento, não só para mim, mas lá para o cartório. E quando eu passei no concurso, consegui escolher o cartório que eu queria, eu fiz uma promessa que eu ia fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Só que eu achava que era na área de gestão, na área de cartório, na área jurídica, e eu fiz o meu melhor. Implantei o método de gestão humanizada, lembrando que atendimento humanizado, gestão humanizada, olhar para o colaborador não é assistencialismo, porque muita gente confunde, acha que é passar a mão na cabeça do colaborador, não é sobre isso, e a gente pode ter um outro podcast só sobre esse assunto. E num momento de exercício da felicidade que Flávia da Veiga foi lá no cartório e levou um treinamento aí de 8 meses para os colaboradores, a primeira pergunta que ela fez foi: o que te faz feliz? E eu que já achava que sabia muita coisa, ali me deparei vendo que eu nunca tinha parado para olhar para aquilo que realmente me fazia feliz. E ali eu entendi porque eu já tinha alcançado tudo o que eu queria. Eu estava em lugares incríveis, nos melhores restaurantes, nas melhores viagens, e um vazio profundo ainda existia dentro de mim. Foi onde eu falei assim: nossa, eu não sei o que me faz feliz. Então eu quero olhar para isso agora. E comecei num processo, numa jornada onde tomar um café era um exercício da felicidade para mim. Tomar café me faz feliz, me traz essa sensação de bem-estar, de prazer, essa vontade de viver. E aí eu me deparei que muitas coisas que eu estava fazendo não me faziam feliz. E eu comecei numa jornada de me descobrir. E foi aonde eu entendi que prazer eu não sentia. Não sentia prazer de viver. Então eu fui entender o que era o prazer no meu corpo. Foi onde eu fui estudar sobre a sexualidade. E eu entendi, com base em todos os outros estudos que eu já vinha tido sobre outros ensinamentos, como constelação, apometria, barra de axis, enfim. Eu sempre estudei muito sobre autoconhecimento. Eu percebi que a gente vai só quando a gente tem muito conhecimento sobre o ser humano que a gente vai só até a página 2 quando a gente sabe muito. E a página 2 não é nem todos esses cursos que eu falei, isso ainda tá antes. A página 2 é a gente se permitir sentir as emoções. Quando eu me permiti sentir as emoções, eu falei: nossa, eu sinto. Só que depois da página 2 é olhar para nossa sexualidade. Porque a sexualidade é sobre o prazer de viver, é sobre essa energia que pulsa dentro da gente, nas nossas células. Que infelizmente a gente vive numa sociedade que confunde isso com ter um relacionamento íntimo com alguém. E não é sobre isso. O tesão da vida é aquele ímpeto que a gente tem de construir, de conquistar, de criar relacionamentos significativos em todos os aspectos da nossa vida. Não só em relações de marido ou de esposa, mas relações de amizades, relações de trabalho, da gente se conectar com quem realmente expande a gente. A gente ter o poder de escolher com quem a gente vai se conectar. Você falou agora um ponto que eu achei muito interessante, conectando com alguma leitura que eu fiz esse final de semana no Instagram, que falava exatamente sobre isso. Quem você quer estar perto? De quem você quer estar perto? Quem te faz sorrir? Quem te faz dar uma gargalhada? Será que o prazer que você tem ao estar ao lado daquela pessoa é um prazer próprio, é um prazer seu? É um prazer de você conquistar uma coisa que você precisa provar algo para alguém? Será que muitas vezes as pessoas estão preocupadas mais com isso, Marla, de estar satisfazendo ao outro do que se autossatisfazendo?
Eu tô, inclusive, terminando de escrever um livro que chama A Jornada da Vida Plena. A priori, esse é o nome, né? Como ser o líder livre das expectativas sociais e viver a própria verdade. A princípio, estou pensando em ser esse título. Por quê? Com base nas minhas experiências, eu falo que a jornada da vida plena, ela tem 3 passos. Primeiro, que é a tomada de consciência, a gente depara com aquilo que é a nossa verdade. Jung já dizia que mais ou menos no meio da nossa existência, assim, da nossa vida, a gente começa a ter um insight, fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E a gente começa a repensar muita coisa, que é por volta dos 30 e poucos anos, a média de quando ele estudou naquela época e trouxe esse relato, né? E quando eu tava com 37 anos, foi quando veio esse insight. Então eu falei, caraca, tem a ver com o que falava Jung. E eu comecei a questionar muita coisa da minha vida. E aí foi esse momento que eu tive o despertar da consciência. Aí o segundo passo é a transformação. O terceiro passo eu chamo de iluminação. Iluminação porque é quando a gente consegue acessar a frequência da iluminação. Que tem um estudo que diz que a gente tem as frequências das nossas emoções. A frequência do medo, da culpa, da raiva, da tristeza, da alegria, do amor. E até chegar na frequência da iluminação. Eu tenho um entendimento, com base nas minhas pesquisas e nos meus estudos, que nós, seres humanos, não conseguimos ficar 100% do tempo na frequência da iluminação. Eu até falei, vou mudar o título do livro, vai ser Não Existe Vida Plena. Porque a gente está imerso numa sociedade que faz a gente passar raiva toda hora, a gente sente tristeza. Então a gente não consegue ficar sempre nessa frequência elevada. A gente vai, desce, mas o mais importante de tudo isso é que quanto mais elevada for a nossa frequência das emoções, menos manipulável a gente é. Porque frequência do medo, frequência da culpa é uma das frequências mais baixas que tem. E como eu relaciono isso à sexualidade? A maioria das pessoas sente vergonha, sente medo, sente culpa por expressar desejos autênticos e se sente uma pessoa horrível por conta disso. E pior, não tem coragem de expressar isso para o parceiro ou para a parceira por medo de ser criticado, de ser rejeitado, de ser humilhado. E essa pessoa começa a entrar numa crise existencial tão profunda que muitas vezes chega à depressão, inclusive ao suicídio. Foi onde eu criei o estudo sobre as 5 consciências, que eu falo que para a gente ter uma vida plena, e o primeiro passo é a tomada de consciência, é quando a gente entende que a gente tem essas 5 consciências. Que a primeira eu chamo de consciência física, que é a gente olhar e cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, comer comidas saudáveis, a gente ir ao médico e verificar todos os marcadores biológicos se estão em dia. A segunda consciência, eu falo primeiro a espiritual, depois da física. A espiritual é quando a gente toma consciência daquilo que realmente é a nossa centelha divina, é a nossa essência, é a nossa verdade. A gente só consegue tomar essa consciência se a gente está bem fisicamente, porque se a gente não tem energia para levantar da cama, como é que a gente vai pensar o que é a nossa verdadeira essência? Eu, por muitas vezes, para dar conta de tudo que eu fazia e faço até hoje, eu custava levantar da cama, porque minha energia eu já tinha deixado vazar com muita coisa. Muito estresse, muito desgaste emocional, porque eu acreditava que eu tinha que dar conta de tudo. E a procrastinação, você acha que acaba também sendo um desses fatores que Com esgotam a certeza. energia, né? Procrastinação, ficar preocupado com o que os outros vão falar da gente, ficar preocupado em Uhum. agradar os outros. Tudo isso são formas de vazar a nossa energia para a gente não focar no que é a nossa verdadeira essência. Aí o terceiro passo, quando a pessoa toma consciência do que realmente é a verdade dela, eu falo que a gente vai para a consciência racional, que a gente verifica se todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos estão alinhadas com aquilo que realmente nos move, nos dá prazer de viver, de acordar todos os dias e falar: caraca, que bom que eu existo. E isso não tem nada a ver com, eu acordo todos os dias e para mim eu tenho prazer de viver porque eu quero ver os olhos do meu filho ou da minha filha. Não. Isso não tem nada a ver sobre uma terceira pessoa. Isso é sobre ninguém
que seja realmente importante para você, se ninguém existir dessas pessoas hoje, o que realmente valeria a pena de ser vivido para você? É sobre isso. É sobre a gente estar bem com a gente. E aí, a próxima consciência é a consciência emocional. Como seres humanos que somos, a gente veio aqui para esse planeta para sentir no corpo a raiva, a tristeza, o medo e também celebrar com alegria grandes conquistas, as felicidades que a gente tem. E já percebeu que o ser humano tem vergonha de falar: caraca, eu fui muito foda nisso, porque fica preocupado com o que o outro vai pensar. Ou de celebrar. Já viu que muitas vezes uma pessoa vem elogiar a gente fala: que é isso? Nossa, como seu cabelo tá lindo, Marta. Que é isso? Eu só passei um hidratante, só lavei e sequei. Se vê como normal isso, né? E qualquer coisa parece que diferente disso é falta de humildade da pessoa, né? Exato. E não, cara, é porque você é linda, você é maravilhosa, você é lindo, você é massa. E é não conseguir receber isso. Se a gente não consegue receber um elogio, como é que a gente vai receber prosperidade, abundância e riqueza na vida da gente? Se o básico a gente não é capaz de receber, como é que a gente vai estar aberto para mais coisas na nossa vida? E por último, só depois que essas outras 4 consciências, que são física, racional, espiritual e emocional, estão alinhadas, que eu falo para a gente olhar para a nossa consciência instintiva, que é a nossa sexualidade. Eu falo que a gente precisa olhar para todas as partes do nosso ser. Enquanto a gente não integrar, não acolher todas as partes do nosso ser, a gente nunca vai ter uma vida plena. Porque a gente sempre vai tentar esconder, colocar máscaras e máscaras para a gente se adequar a uma realidade que a gente muitas das vezes apaga o nosso brilho maior para tentar se enquadrar em coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Não que eu seja contra a colocar máscara, porque por estratégia de sobrevivência é importante. Mas até que ponto suas máscaras estão te sufocando nessa existência? Estão apagando a divindade, o brilho que existe em você? E essa é a pergunta que eu faço aí. A gente saber estar em um lugar é uma coisa. Agora, a gente viver em função de uma realidade é outra. Então, muita gente que está com depressão em casa é porque não está vivendo a própria verdade. Muita gente que está aí com doenças seríssimas, eu tenho essa crença, que é porque não conseguiu bancar e sustentar a pessoa que gostaria de ser. Então, prefere adoecer, enlouquecer. E por que eu falo que tem a jornada da transformação e da iluminação? Quando a gente toma consciência, se a gente não tiver uma rede de apoio muito forte do nosso lado para falar: vai, eu te amo, te aceito do jeito que você é, a gente desiste. Eu até criei uma diferença entre propósito de vida e propósito de alma, é um conceito meu, que eu falo que propósito de vida é aquilo que a gente faz para bancar as nossas contas, para a gente sustentar a vida financeira da gente, a estrutura, a morada, até a gente conseguir viver o nosso propósito de alma, que é aquilo que realmente nos nutre como ser humano que somos. Mas as duas coisas podem ser uma coisa só? Pode. E assim, eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso de uma vez só, porque infelizmente a maioria das pessoas que eu conheço ou nunca teve coragem de assumir o propósito de alma, ou tá nesse processo de tipo, cara, tá muito foda conseguir fazer isso, porque é muito difícil largar o propósito de vida. Às vezes não consegue conciliar os dois, né, por uma questão É. de tempo. E eu ia te fazer uma pergunta com tudo que você falou, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que eu não sei se as pessoas também já te perguntaram sobre isso. Quando você fala de propósitos, quando você fala dessa questão do autoconhecimento e você levou também para o lado das questões da sexualidade, que você é uma estudiosa sobre esse tema, mas você é uma tabeliã, né? Você tem um cartório. E eu acho que, assim como eu, algumas pessoas de fora têm uma visão de coisas tão distintas, tão longe uma da outra, parece que as coisas não se conectam. Só que agora você explicando a questão da alma, da questão do propósito de vida que é aí que você chegou. É aí que se enquadra a sua vida. O cartório vem com esse propósito de vida e hoje você como mentora, ela tá com uma mentoria que agora vai ser em janeiro e que depois ela pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. E aí seria este o seu propósito de alma. Exato. E uma coisa atrapalha a outra em algum momento? Em algum momento você sentiu esse olhar dessas pessoas ou essa rede de apoio sua foi tão fundamental e tão importante que só te alavancou? Quando a gente tem certeza
da pessoa que a gente, com todo respeito, tá cagando para que as outras pessoas pensam. Porque a gente já sabe quem a gente é e a nossa verdade e o que realmente a gente quer pra esse mundo, quer transformar. Quando eu passei por um relacionamento que não deu certo e uma das questões foi a questão sexual e eu fui estudar sobre isso, eu percebi que várias pessoas estavam passando pelo mesmo problema. Daí eu entendi que estudar para mim é um hobby. Então, eu adoro estudar. Enquanto meus colegas terapeutas estavam estudando comigo um curso, eu estava estudando 5 ao mesmo tempo. Eu tenho essa habilidade. E então, eu comecei a questionar eles: por que que vocês não fazem isso, não fazem isso, não faz aquilo? E daí, um dia eu parei para pensar: tá, eu tô muito crítica, né? Geralmente, o que eu falo para uma pessoa que tá querendo ensinar muito, as outras pessoas façam o seu da sua forma aí. Então, por que que você não faz o seu? Uhum. Eu conversando comigo mesma, né? Aí eu falei assim: caraca, eu tô ficando louca, eu não preciso disso. Pra quê que eu vou arrumar problema pra minha cabeça? Isso foi o que eu pensei a princípio. Eu fiquei um ano ainda estudando profundamente, me perguntando e conversando com pessoas realmente da minha confiança, que eu sei que ia me dar respostas realmente honestas. E todos, sem exceção, falaram assim: cara, você tá no caminho, é isso é verdade. Olha como seus olhos brilham quando você faz o que você tá fazendo. Olha quantas pessoas você já ajudou sem estar trabalhando na área. Aí eu falei: tá aí, verdade. Então eu vou fazer um teste. Aí eu fiz uma imersão, eu já fiz uma imersão com alguns amigos terapeutas de um final de semana em São Paulo e todos adoraram. Falei assim: olha, eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, eu gosto de validar. Eu não faço nada que eu não tenha certeza que vai trazer um excelente resultado. Isso vocês já podem ver no atendimento do cartório. Eu sempre estou fazendo o meu melhor, dentro do melhor que eu tenho naquele momento. Daí eu falei: caraca, deu certo. Eles: nossa, foi muito legal. Quando vai ser o próximo? Aí eu falei: nossa, tá tudo acontecendo. E o próximo vai ser em janeiro, dia 3, 4 e 5, lá em Itapeva, Minas Gerais, que fica pertinho de São Paulo. A Comuna Metamorfose. Eu chamei de imersão Eros, porque eu chamo de Eros essa energia da vida que nos move. Então lá eu ensino como ter toda essa tomada de consciência, como aprender a ser autorresponsável, como aprender a dar limites para as pessoas e como aprender a sentir esse tesão, essa energia sem se enganchar em ninguém, ficar com codependência emocional, sem ficar esse vitimismo achando que o problema sempre está com o outro e nunca está com a gente. Eu falo que a gente sempre é 50% responsável por tudo que acontece na vida da gente. E quando a pessoa sai dessa imersão, geralmente ela sai com tanta energia, por isso que eu falo como ativar o seu maior poder, né? Porque essa energia da vida que eu chamo de maior poder, ela sai com tanta energia, com tanto gás, que ela sai com uma potência incrível e expande em vários aspectos da vida dela, porque ela já sai sabendo que ela não vai se conectar com qualquer pessoa, a não ser que sejam pessoas que realmente vai expandir na vida dela. Vai aprender a dar limite de verdade, colocar o espaço dela. E quando a gente ativa esse maior poder que a gente tem, a gente, inclusive, para de ser arrogante o suficiente de achar que todo mundo tem que acompanhar a gente. Ninguém tem que acompanhar a gente. Cada pessoa tem seu momento. E é sobre saber, inclusive, largar a mão de quem não quer acompanhar a gente na nossa jornada, da nossa potência que a gente pode ser. E aí eu brinco, porque eu já tive muita síndrome da salvadora, né? Hoje, graças a Deus, eu já me libertei. Eu brinco que para aliviar meu coração e eu não sofrer tanto, porque lembra que eu te falei que a gente vai sofrer. Pô, se quem a gente ama não quer seguir, eu não posso fazer nada por essa pessoa. Eu brinco que a gente tá num planeta e que a gente é como crianças que brincam. Sabe quando a criança tá brincando que um é o malvado, outro é o bonzinho, um tá Sim. sofrendo, não sei. Então, eu falo que a gente veio para esse planeta para brincar. Tem gente que brinca de sofrer, tem gente que brinca de ser feliz. Eu quero brincar de ser feliz. Eu quero acessar meu máximo potencial, ver tudo de melhor que eu possa viver nesse planeta. E quem quiser estar comigo, que venha. Vai ser super bem-vindo. Mas quem não quer, não me atrapalhe. Porque eu também não vou fazer questão de insistir, de ser abusiva. Porque quando a gente força uma pessoa a ser aquilo que ela não quer, a gente está sendo abusivo com aquela pessoa. Porque dói. Sair da zona do conforto dói muito. Dói pra caralho. Dói muito.
Então é sobre a gente ter a humildade de reconhecer que aquela pessoa é tão incrível como a gente, tão iluminada como a gente, e que ela tem o livre-arbítrio de escolher, inclusive, ficar na merda, porque ela tá a fim de brincar, de ficar na merda e tá tudo bem. É a escolha dela. Eu falo que viver a vida é como a gente entrar numa floresta selvagem, que você olha e fala que floresta incrível, mas que você não sabe o que vai acontecer ali. Mas você confia que vai ser super incrível, não importa o que aconteça. Mas é qualquer pessoa que quer entrar na floresta selvagem? Não é. Entre as informações, né, que eu li a seu respeito, os textos enviados, uma coisa me chamou a atenção que você colocou assim: ser adulto é sobre bancar as consequências das minhas escolhas e olhar com compaixão e amorosidade para a pessoa emocionalmente imatura que eu fui um dia. E isso é comum entre as pessoas, essas pessoas se olharem com esse olhar de amorosidade, de falar assim: poxa, ok, eu fui imatura ali atrás, mas eu ainda posso modificar isso, eu tenho chance de mudar, eu tenho chance de amadurecer em cima daquele problema específico ali. É bancar essas consequências mesmo, de dizer: não, essa é minha escolha e eu quero ser assim a partir de agora. Muito legal a tua pergunta, e isso eu repito sempre. E tem um Instagram que eu gosto de seguir de um dos meus mentores, que é o Ron e a Raquel. Eles fizeram um post muito legal, que é assim, ó: 10 vantagens de escolher a imaturidade. Tem vantagem de você ser emocionalmente imatura. Você não recebe muitas cobranças, porque você é vista como uma vítima frágil. As pessoas têm peninha de você, tadinha dela. Aí vem um monte de Salvador, tadinho. Sabe aquela pessoa emburradinha que fica no cantinho, aí todo mundo Sim. vem, tá tudo bem com você? Caraca, larga a pessoa, deixa ela lá. Você alimenta essa pessoa, alimenta ela continuar nesse vitimismo quando você faz isso. E pior, quem faz isso faz mais é por si do que pela outra pessoa, para se sentir confortável. Síndrome do Salvador, que eu já me libertei, graças a Deus. Aí vem mais. Aí eu não preciso me responsabilizar pelas minhas reatividades emocionais. Bota a culpa em todo mundo, vomita suas emoções em todo mundo. A culpa é sempre do outro. Ou a culpa é do empregador, ou a culpa é da empresa, ou a culpa é do marido, ou a culpa é da esposa, ou a culpa. Nunca a pessoa se autorresponsabiliza, todo mundo tá errado. E ela é tão convicta daquilo que ela tem argumentações muito, muito consistentes. Que se alguém tá escutando aquela versão dessa pessoa e não sabe de todo o fato, vai achar que ela realmente tem razão. Por isso que eu falo que o fofoqueiro, ele envenena todo, toda uma ambiência. Mas pior que o fofoqueiro é a pessoa que escuta a fofoca. Porque o fofoqueiro é um vício. A pessoa que reclama é um vício. Agora, quem alimenta esse vício é o pior nessa história, porque ele está nutrindo o adoecimento de alguém. Se essa pessoa que está escutando isso começar a botar autorresponsabilidade na pessoa que está conversando e falando, falar assim: olha, eu não estou disponível para ouvir sobre isso, ou será mesmo que foi desse jeito? Vamos sentar e vamos avaliar isso daí, mas não comigo, com quem realmente seria imparcial, porque como eu gosto muito de você, eu vou me envolver, eu não tô a fim de me envolver nessa história. E tem gente que arruma confusão para si por bobeira. Eu posso distorcer a realidade e acreditar nas minhas próprias neuroses. Não preciso pedir permissão. Não, então tem várias argumentações aqui. Você viu tanto que tem justificativa ser emocionalmente imaturo? E qual que foi o argumento que eu entendi? Ah, Marla, porque você é perfeita? Não, cara, eu erro todos os dias. E é sobre mostrar minha vulnerabilidade à pessoa humana que eu sou, que eu muitas das vezes dou minha cara a tapa pra falar, cara, a única diferença que eu falo muito para meus colaboradores, eu falo assim, a única diferença que eu tenho entre vocês é que eu tive privilégios melhores. Eu tive dinheiro para ter um estudo melhor. E eu abracei com todas as forças as oportunidades que eu tive, porque tem gente que tem e não abraça as oportunidades. E eu procuro todos os dias investir o que eu tenho e às vezes o que eu não tenho para eu me melhorar cada vez mais. É só essa a diferença da gente, mais nada. A gente continua sendo ser humano, tendo emoções, tendo problema, tendo sofrimento. Do mesmo jeito. Eu posso ter sido privilegiada, mas eu sofro também, eu tenho meus problemas. Então, assim, todo mundo erra, mas não é insistir no erro, é sobre o que a gente pode aprender com esses erros.
Então, quando eu falo que ser adulto é sobre acolher essa pessoa emocionalmente imatura que eu fui, entender que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e bancar as consequências dessa escolha, porque, cara, às vezes a gente faz tanta merda e tem que ficar limpando muito tempo essa merda. E a partir dali sustentar, como adulto que somos, as nossas escolhas. Parar de ficar querendo agradar todo mundo, tá? Faz aquilo que é tua verdade, mas escolha o caminho mais leve. Porque eu falo que a gente tem um caminho mais pesado e o caminho mais leve. Tudo que eu ensino é com base nas minhas experiências. Então, por exemplo, tem hora que eu olho pra Marla do passado e falo, cara, tu foi muito idiota. Tem hora que eu falo, tem hora que eu tô com a minha psicóloga e eu falo assim, gente, até hoje eu não acredito quanta burrada que eu fiz na vida. E quem olha pra mim acha que eu tenho a vida perfeita e incrível. Cara, eu já fiz muita merda. Só que eu falo assim, beleza. Vem cá, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. O que eu posso fazer a partir de agora? E quando a gente faz isso com leveza, em vez de acusar as pessoas que estavam ao nosso redor, ai, porque aquela pessoa foi tóxica pra mim? Porque não sei o que fez isso comigo? Cara, tá, mas a gente se colocou naquele contexto. A gente teve 50% de responsabilidade. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem 50% de responsabilidade. Eu uso correntes para falar que a gente se coloca correntes conscientes e inconscientes para nos sabotar, para não acessar a potência que a gente é, porque ser luz é o nosso maior medo. Eu acho que você falou duas coisas aí que são. Acho que todo mundo, toda mulher principalmente, né? A gente passa muito por isso, né? Quando vem a maternidade, o casamento, mulheres que muitas vezes se colocam naquela posição de agora eu vivo para os meus filhos. Acho que essa frase você, como mentora, você deve ter escutado muitas vezes na sua vida. As pessoas acabam se colocando, ah, mas se eu abrir mão disso em prol daquilo, será que eu vou estar prejudicando dentro de casa os meus horários? O jeito que eu fico com meus filhos em casa, acho que tudo isso, né? A vantagem é que nós somos mutáveis, né? Seres mutáveis que tá aí para aprender, para ouvir palestras como a sua e levar aquele sacode, se colocar naquela posição mesmo de que precisa. Outra coisa importante que você falou é a relação da rede de apoio. Eu fico pensando real, de verdade mesmo, quando as pessoas não têm esse amigo, esse familiar, esse marido, essa esposa, às vezes um filho mais velho que tá Aí não ali dá conta. exatamente que vai dizer, vai mulher, vai esposa, vai minha filha, você tem esse potencial, essa pessoa para dizer muitas vezes, porque às vezes a pessoa não tem essa coragem de fazer a mudança sozinha. Tanto é que no livro eu falo assim, pelo amor de Deus, não banque a sua verdade sem ter uma rede de apoio. Senão ou você se destrói ou vão te destruir, você não vai dar conta, Imagino. sabe? Então, realmente, assim, a gente não tiver uma rede de apoio para segurar na nossa mão e falar assim, eu tô contigo, ou a gente enlouquece, ou a gente adoece profundamente, muitas das vezes se mata ou morre, Sim, ou a gente desiste. é incrível. Marla, o tema que é para conversar com você, eu acho que é um tema que a gente faria assim de horas. E você já começou a falar no podcast sobre a questão da gestão humanizada, que eu acho outro tema incrível, que aí mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu admiro demais quem faz gestão humanizada em empresas. Parabéns. Obrigada. Parabéns aos seus colaboradores por terem uma pessoa que faz essa gestão, que hoje em dia às vezes não é tão simples. E mesmo que seja simples, às vezes as pessoas simplesmente não querem trabalhar assim, com a humanização. Te agradeço aqui pela presença. Muito obrigada. Fale de novo para gente sobre sua imersão em janeiro. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, acompanhando o nosso podcast, Proeng Podcast. Só um lembrete: o nosso estúdio fica aqui no Pro Cowork, dentro do shopping Proeng Hall, em Jardim da Penha. Faça-nos uma visita. Muito obrigada, Marla. Imagina, estou à disposição, inclusive quem quiser minhas palestras, eu faço a palestra gratuita, onde vocês quiserem, de preferência para homens, porque eu tenho visto muitos homens, inclusive
O grau de suicídio de homens é muito grande, tá? Estou à disposição. A imersão de 3 dias vai ser em Itapeva, Minas Gerais, na Comuna Metamorfose. Quem quiser, é só entrar em contato comigo na minha bio do meu Instagram, Marla Camilo, e também faço atendimentos com as minhas mentorias, onde eu faço esse passo a passo de como acessar uma vida plena. Muito obrigada e fiquem com os próximos episódios. Acompanhem as nossas redes sociais.